Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos, sou aluno do Oscar e do Leandro lá do Laboratório Lazoverte, tá? Lá no quinto andar. Eu faço mestrado e eu vim hoje dar aula para vocês aqui de aves, tá bem? E aí, quando a gente vai falar de aves, a gente sabe que a ave é um vertebrado, né? Deixa eu botar a canetinha. Com características de homeotérmicos ou homeotermos, tá? Endotérmicos, tanto faz falar isso. Que eles conseguem controlar a própria temperatura, são amniotas por possuir uma membrana amniota, são tetrápodas pelas quatro patas e bípedes principalmente pelo modo de locomoção que é bípede, tá? Elas andam em pé. E elas descendem de uma linhagem de dinossauros carnívoros, tá? E atualmente, que estejam vivos hoje, né, que não sejam fósseis, os répteis são os mais próximos das aves, tá? A gente pode ver que tem outros grupos aqui que seriam mais próximos, que estão extintos. E quando a gente observa as aves, né, a característica mais marcante que todo mundo vê são as penas, seja pela coloração, seja pela forma e tudo isso. E as penas contribuem para a regulação térmica, tá? Então para manter a própria temperatura, então isso possibilita essa ave ser endotérmica, ser homeotérmica, e também contribui muito para o voo, tá? Que vocês vão ver lá no final. Além disso, o bico córneo e essa capacidade de voar, que antigamente era considerada uma capacidade exclusiva do grupo de aves, o tirofone, ela agora não é mais característica desse grupo, tá? As tartarugas têm o bico córneo, capacidade de voar até os mamíferos têm alguns, no caso, né, como morcego. E a gente vai falar um pouquinho também de diversidade. Diversidade de aves, como todo mundo sabe, elas estão mais presentes numa região mais tropical, onde a diversidade de indivíduos é maior, principalmente nessa região tropical. Tem mais ou menos em torno de 10.500 espécies de aves no mundo. E nessa região neotropical é a região que exibe o maior número de espécies de aves do planeta. Tá? E aqui no Brasil, no oeste da Amazônica, no oeste da Amazônia, é a região do planeta onde se encontra o maior número de espécies de aves em um único local. Tá? E pela característica das aves serem endotérmicas, poderem viver em qualquer região, principalmente onde tem maior diversidade, a gente tem grande variedade de habitats, recebendo uma grande enormidade, uma grande variedade de aves, tá? Na Mata Atlântica, nos Pampas, Cerrado, Caatinga, que são ambientes totalmente diferentes, totalmente não, tem grandes diferenças, possuem diferentes tipos de aves, tá? E existem alguns momentos que a gente chama de oferta momentânea, que pode aumentar o número de espécies e indivíduos em tal local. Nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, lá no Pantanal, a gente tem momentos de estações de vazante e seca em que que o nível da água ele diminui e facilita o quê? Facilita com que o peixe fique mais próximo da lâmina d'água. Então as aves vão lá, migram para lá, vão nessa região e acabam e aí tem mais facilidade para predar. Então elas sabem que naquela época do ano essa água vai diminuir, então elas vão lá propositalmente para poder ter se alimentar bem, tá? E a distribuição. Aves, como tem capacidade de voo e também endotermia, desculpa, a irradiação desse grupo de aves ela é gigante, entendeu? Então elas podem estar numa ponta do mundo, na outra ponta do mundo, que é um globo, né? Então não tem ponta. Mas a irradiação das aves é muito grande, principalmente pelo voo e pela homeotermia, tá? Que faz com que se adaptem muito bem a qualquer ambiente, tá? Não todas, é claro. E aí a gente pode dizer que algumas espécies elas podem ser até cosmopolitas, ou seja, de ter uma ampla distribuição, tá? E algumas que são mais restritas, que são mais específicas, vocês vão ver agora de especialidade. Principalmente em regiões que têm muita diversidade, então ela tem uma grande variedade de alimentos, tem uma grande competição, tá? Então quanto maior a capacidade de voo também, maior é a irradiação dessa ave, tá? E a gente começa a falar de estratégias de vida, tá? Espécies de aves que são mais generalistas são aquelas espécies que podem viver em habitats diferentes, que podem viver em diferentes locais, porque elas não têm especificidade alimentar, não têm especificidade de local de fazer seu ninho, de sobreviver, tudo isso. E existem aquelas espécies que são mais especialistas. Essas espécies especialistas, elas vivem em um habitat só e elas retiram o máximo que elas podem daquele habitat, tá? Enquanto as generalistas elas pegam coisas mais básicas, não são tão específicas,
em cada habitat, mas as especialistas elas são bem específicas, até o próprio nome diz, tá? E aí existem alguns tipos de adaptações para explorar o meio. O pinguim, né, tem um corpo fusiforme, hidrodinâmico, até porque ele utiliza muito para nadar. E os seus membros, além de serem os membros, eles não são totalmente adaptados, eles não são adaptados para voar, mas eles são adaptados à natação, né? Então os pinguins podem chegar a 40 km por hora debaixo d'água. E além disso, os ossos pneumáticos não estão presentes nos pinguins, tá? Então são ossos que não estão repletos de ar, não tem aquele espaço para entrar ar, que são os ossos pneumáticos. Então esses ossos eles são mais pesados dos pinguins, tá? E além disso eles têm uma espessa camada de gordura, até para a temperatura fria, que geralmente eles vivem, e também porque a água sempre está em uma temperatura mais fria do que o ambiente, tá? E a distribuição uniforme de suas penas, tá? Essa distribuição é uma adaptação a um clima muito frio. Seria tipo um casaquinho, as penas ficam ali colocadinhas, seriam tipo um casaquinho para os pinguins, tá? Um casaco. Os beija-flores, tá? O beija-flor, ele tem uma morfologia corporal, principalmente das asas, que fazem que o movimento dessas asas, vocês vão ver lá na frente que tem um movimento de 8, um movimento infinito, esse movimento faz com que essas aves consigam pairar no ar, elas consigam ficar paradas. E assim elas conseguem se alimentar do néctar das flores paradas. Entendeu? Todo mundo já viu um beija-flor paradinho. Comunicação. Estratégia de vida importantíssima das aves, tá? As aves, elas geralmente não têm um olfato desenvolvido, além dos urubus, né, que é uma das exceções. Os urubus precisam sentir o cheiro da carniça para poder se alimentar. E aí elas se comunicam por sinais químicos, mas principalmente por visuais e sonoros, tá? E esses sinais visuais e sonoros são muito importantes na seleção sexual. Importantes também na parte de lutar por alimento, lutar pelo local ali onde vai se reproduzir ou sobreviver, pela competição, mas principalmente pela seleção sexual. O exemplo do pavão. O pavão tem uma plumagem muito bonita, muito desenvolvida e rebuscada. Isso gasta muita energia, claro, né? Mas isso facilita com que na hora do cortejo, na hora da reprodução, ele consiga mais fêmeas, entendeu? Ele consiga mais fêmeas. Então ele é bem disputado. E além disso, aqui na direita, a gente está vendo um cortejo, uma dança, que seria também um tipo de seleção sexual. Seja pela voz, pela vocalização, seja por essa dança, esses indivíduos atraem a atenção principalmente das fêmeas, que na maioria dos casos são os machos que fazem, para poder ter a reprodução. Tá? E a reprodução propriamente dita. As aves são espécies dioicas, então um ser ou ele tem o gameto feminino ou ele tem o gameto masculino, não tem os dois, senão ele seria monóico. Tá? E a fecundação é interna. O macho vai, gruda a cloaca com a fêmea, e aí ele libera ali os gametas no interior da fêmea e tem essa fecundação interna. Tá? Não tem pênis. E tem umas etapas desse processo reprodutivo, tá? Que é o encontro do parceiro, aí lá no encontro ele vai ter aquela seleção sexual, seja pela plumagem, seja pela dança, seja pela vocalização, que tem todo aquele cortejo, aquele momento de... o conquistar, né, que eles falam. E aí, a partir dessa conquista, formam um casal, tem a nidificação, e aí, quando nasce, a gente tem o cuidado parental. A gente não, as aves, né? As aves têm esse cuidado parental. Então, tem casos que as espécies são até monogâmicas pro resto da vida. Entendeu? Eles cuidam do filhote, eles gastam muita energia com o filhote, mas o cuidado parental é muito importante para passar os seus genes para os filhotes. Tá? E existem, então, alguns sinais reprodutivos, tá? Quando eu paro de falar, porque eu tô bebendo água. Só para avisar. E aí, alguns sinais são a vocalização dos machos, ela aumenta bastante, eles começam a cantar bastante, a vocalizar bastante. E também tem o desenvolvimento de uma placa de incubação, que a gente pode ver aqui na imagem. Que essa placa está indicando que o período reprodutivo está chegando. Tá? E aí existe também o dimorfismo sexual, que é a diferença entre o macho e a fêmea das espécies. Tá? O macho aqui tem um próximo ao bico uma pelagem mais escura, enquanto a fêmea tem uma pelagem mais clara. E uma coisa muito legal da gente perceber é que, imagina, o mesmo indivíduo ele tem uma plumagem nupcial, que é essa plumagem que gasta muito mais energia, ele tem que estar bem colorido, bem chamativo, para poder atrair a fêmea na hora da cópula, para poder atrair na época de produção. Então, quando você vê uma ave que está bem, a plumagem tão bonita, bem colorida, é porque ele está próximo da época de reprodução. Tá? Então, a gente chama essa plumagem de nupcial. E aí, quando passa essa época de reprodução, para ele gastar menos energia, ele realiza uma troca para uma plumagem de descanso, que é essa plumagem mais simples, menos chamativa. Tá?
Migração, uma característica importantíssima das aves. As aves elas se deslocam principalmente de uma forma sazonal, ou seja, respeitando as estações do ano, tá? E é sempre cíclico, vai, volta, muda, sempre vai mudando, tá? E os motivos principais para a migração são condições para a reprodução, condições do local onde elas vão, tá? E de onde elas estavam. Então elas saem do local que as condições estão mais precárias, piores para a reprodução, e vão para locais onde a reprodução pode ser melhor. E principalmente também por alimentação. Então uma região que tem uma parte sazonal, uma estação do ano, que tem uma maior produtividade, as aves vão atrás, tá? Então esses dois motivos são principais. Agora a gente vai falar da morfologia das aves, que eu me aguento. Perdi a canetinha. Cadê a caneta? Calma, deixa eu perder a canetinha da imagem. Achei. Tá aqui. Então, a gente vai falar da morfologia, e o principal é a pena, né? Então, a pena, as penas têm origem epidérmica, tá? Vem da epiderme. E são apêndices tegumentares, assim como o cabelo que a gente tem, unhas, escamas são apêndices. E aí tem duas regiões quando a gente fala de penas, que é a pterila, onde nascem as penas, quando elas se desenvolvem, que essa aqui é essa parte mais escura, tá? E a região aptéria, que é sem penas, tá? Que é essa região onde está mais clara, branca aqui, tá? Muita gente acha que o pássaro, ele tem a ave, né, no caso, às vezes eu falo pássaro, mas é ave. Muita gente acha que tem pena em qualquer lugar da ave, né? Mas na realidade não, às vezes a região pterila, as penas elas passam por cima da ptéria, então parece que está ali em cima. Parece que nasceu ali, mas não é, ela está só cobrindo, tá? A gente vai falar um pouquinho do surgimento das penas, tá? Então a pena ela vai crescer a partir da base, igualzinho o cabelo, tá? Igual da base aqui, igualzinho o cabelo. E aí começa o espessamento da epiderme. A gente tá começando a ver que a epiderme está espessando aqui, ó, tá? E começa a surgir, então, uma depressão aqui na região 2, que é o folículo, tá? Esse folículo começa a formar uma depressão. E esses folículos estão na região da pterila, que é onde nascem as penas. Show. E aí começa o crescimento de queratenóides, tá? Queratenóides na epiderme ali daquele folículo que está surgindo, que aí vai forçar com que as células que são mais velhas dessa epiderme comecem a subir e a sair. E aí esse folículo, então, começa a se dividir em uma série de cristas que são mais longitudinais, ó, tá vendo aqui? Começam a surgir as cristas mais longitudinais, tá? E elas começam a crescer em forma helicoidal, então elas crescem helicoidalmente, tá? Em volta do germe, que é esse germe tubular aqui, tá? E aí começa a formar a raque. A raque, olha aqui embaixo, vamos pular aquela 4 ali, vamos para 5. A raque, que é essa região mais durinha da pena, ó. Que a gente pega a pena na mão e a gente vê uma região mais dura, tá? E aí, essa raque, em volta dela vão surgir as barbas, tá? Que são esses filetes aqui de penas. E se tá aqui na direita e tá aqui na esquerda, essas barbas, o conjunto dessa direita e esquerda aqui, desse conjunto de barbas, a gente chama de vexilo ou vexilo, tá? Tudo faz falar. E aí, o que vai acontecer? Como é que esses filetes das barbas vão se juntar, né? Vão ficar juntinhos uns nos outros. Se a gente olhar microscopicamente aqui agora, ó, esse desenho, a gente vai ver que entre esses filetes, olha aqui para a direita, ó, esses filetes, eles vão ter mini filetes que são as bárbulas. Essas bárbulas são projeções dessas barbas, tá? E vão sair de cada barba uma para outra, as bárbulas, e vão se juntar, né? Elas vão fazer tipo um abraço, um entrelaçamento. Então, esse entrelaçamento de bárbulas que prendem uma barba na outra da pena. E elas ficam arrumadinhas ali, tá? Acho que é tranquilo de pegar isso aí. Um outro pedacinho também que surge é o cálamo, que é uma parte lá de baixo que mantém preso ali na pele da ave, tá? E aí, a gente vai tá vendo as penas caudais, que a gente chama de retrizes, tá? Essas penas caudais. E quando é na asa, principalmente, a gente chama de tectrizes, tá? Vocês vão ver depois qual é a importância delas e a diferença das penas. E os tipos de penas, que são as penas de contorno, que são simétricas, ou seja, têm a mesma forma, que estão geralmente na superfície do corpo, geralmente não, estão na superfície do corpo, e ajudam a fazer com que a ave fique aerodinâmica e evite a turbulência na hora do voo, tá? E as assimétricas ficam nas asas e na cauda, desculpa que só tem uma,
atuam como leme. Então, elas fazem voar essas asas das asas, tá? E da cauda servem como um leme para fazer a direção, tá? Olha como é que elas são das asas. Das asas a gente pode ver que tem uma assimetria, ó, aqui, ó. Quanto mais para dentro vai ficando mais simétrica. Aí nós temos outro tipo que são as plumas, tá? Que elas ficam entre as penas de contorno e oferece calor à ave, então ela mantém o ar perto do corpo, isolando essa ave, mantendo ela calor, parecendo até com a gente quando a gente sente calafrio. Tá? É comum, bastante comum em filhotes, nessa imagem que a gente pode ver. Olha como é que elas ficam arrebitadinhas os cabelos, os pelos. Opa, as penas, desculpa, falei errado. Nós temos as semiplumas, tá? Que ficam entre as penas de contorno e as plumas, tá? Então elas meio que homogeneizam o contorno do corpo, tá? E ajuda na insolação, que também é para isso, tá? De esquentar o corpo, tornando a ave mais aerodinâmica. Como é que elas são? Falei pelo naquela hora, né? As filoplumas, que são longas e finas e tem uma função sensorial, tá? E aí percebe mais ou menos a posição de cada uma, como é que está o vento, como é que as penas estão durante o voo. Então é tipo uma percepção das penas, tá? As cerdas, que não tem barbas ou tem apenas na parte proximal, tá? E são encontradas ao redor dos olhos, a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? Eles podem estar ao redor dos olhos, nas narinas, na boca para recepção, tá? E nos olhos está em proteção dos olhos, seria mais ou menos os cílios que a gente tem. Nas narinas para filtrar a poeira, para não deixar entrar durante o voo e até pela respiração. E na boca para percepção de presas, perceber que está próximo dele, entendeu? E por que as aves elas mudam as penas? Elas fazem essa muda. Lembra dos quinidários lá, que fazem uma muda do exoesqueleto. Vamos lá. Os quinidários, ó. Viajei dos crustáceos. Tá, desculpa aí, tá? Dos crustáceos e dos artrópodes totais como todos, tá? As penas se desgastam com o tempo, então elas começam a ficar mais feinhas, elas começam a ficar mais desgastadas, então elas começam a perder a facilidade para voo, dificulta um pouco mais o voo, e também um atrativo sexual, né? Então, no acasalamento, a beleza das penas é muito importante, tá? E aí, o tempo, a frequência, a duração e a extensão da muda são de acordo com as pressões do ambiente e comportamento. Então, se a questão vai demorar mais para chegar naquela época reprodutiva, então eu posso ficar mais tempo juntando as minhas penas, botando ela mais bonita, ficando mais bonitinho, formando uma beleza maior, porque eu vou ter mais tempo para chegar naquela época de reprodução. Se é uma espécie que tem uma reprodução mais rápida, que em menos tempo, né, que reproduz em menos tempo, tem essa época de reprodução em intervalo menor, isso queria dizer, ela vai fazer vai ter uma pelugem um pouco mais, uma plumagem, né? Que é plumagem que fala, menos complexa, porque vai ter menos tempo para investir, né? Porque tu gasta muita energia, tu gasta muito tempo para fazer essa plumagem mais bonita. Então tu gasta muita energia. Então quanto menos tempo de reprodução você tem, menos tempo você vai poder fazer essa muda, tá? E a partir do momento as penas são jogadas fora, se perdem as penas antigas e tem uma nova geração de penas. Uma outra parte importante das aves, né, é a glândula uropigiana, que é a próxima região da cauda, que é essa glândula aqui. O que a ave faz? Ela vai com o bico e aí ela passa o bico ali naquele óleo lubrificante que é produzido ali pela glândula, tá? E aí ela vai passando pena por pena e aí vai permeabilizando essas penas, tá? E aí eles podem mergulhar, podem ficar perto d'água, que aí na hora que elas entrarem na água, mergulharem ou passarem perto d'água ou encostarem na água, as penas não ficam encharcadas, não ficam pesadas, aí não dificulta o voo, tá bem? Aí o sistema digestório das aves, né, é muito parecido com todos os vertebrados mais complexos, tá? Mas tem coisas diferentes, que é o papo, que é um armazenador de comida, tá? Então por isso a gente fala que tem um papo. A moela, que é o estômago físico das aves, que tem pedrinhas lá dentro, ela se alimenta de pedrinhas no começo da vida. E elas ficam lá na moela. A moela que você come é limpa, tá? Não tem mais as pedrinhas. Essas pedrinhas que ela come mesmo durante a vida para poder ficar lá no estômago físico. Elas servem para triturar o alimento, tá? E também tem o proventrículo, que é o estômago químico, que liberam os sucos gástricos, tá? O sistema respiratório pulmonar, igual ao nosso, só que tem um grande desenvolvimento de sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão
possibilitar um aumento das trocas gasosas, para ela ter mais oxigênio durante o voo, e também para ela ficar mais leve, então ela ocupa menos espaço de outros órgãos pelos sacos aéreos, ficando mais leves, tá, para poder voar. E elas possuem um órgão do canto, que é a siringe, tá? A siringe está lá no final da traqueia, antes da ramificação dos brônquios, tá? Tá aqui. E aí a siringe ela é mais desenvolvida nos machos, porque na maioria das vezes é o macho que tem que atrair a fêmea, tá? E na maioria das vezes os machos têm que brigar por território, então eles vão brigar com outros machos pelo território. Então a siringe é mais desenvolvida nos machos, na maioria das vezes, é claro. Sistema circulatório. 4 cavidades, nós temos 2 átrios, o direito e o esquerdo, e 2 ventrículos, o direito e o esquerdo, tá? Não ocorre mistura de sangue arterial, que é rico em oxigênio, venoso, que é rico em gás carbônico. Então, do lado esquerdo aqui da circulação, passa só sangue rico em oxigênio, do lado direito, só sangue rico em gás carbônico, tá? Então, a gente fala que é uma circulação completa, que não tem uma mistura. Isso acontece também com a gente. E é uma circulação dupla, ou seja, para chegar no corpo aqui, ela passa 2 vezes no coração, tá? Então passa uma vez, a parte azul, chega no pulmão, passa no coração novamente, o coração sai e vai pro corpo, tá? É a segunda vez. Show? E aí, com essa circulação dupla e completa, que não tem a mistura do sangue, é a parte mais importante para endotermia, para a homeotermia. Nós e as aves, mamíferos e aves, somos endotérmicos porque nós temos as 4 cavidades do coração, e aí essas 4 cavidades do coração vão fazer com que a endotermia seja possível, tá? Vai ter uma troca de eficiência gasosa absurda. E o sistema circulatório das aves, ela meio que diferencia do nosso, né? Seria uma sinapomorfia, porque no nosso corpo mamífero a aorta sai para a esquerda, enquanto nas aves a aorta vai ser curvada para a direita, tá? Então essa seria a característica de uma sinapomorfia de aves, tá? No quesito de sistema nervoso, a ave possui estruturas comuns a todos os vertebrados. Tá? Ela tem um sistema neural, só um instantinho aqui. E aí as aves têm um sistema nervoso que tem um tubo neural, uma cavidade interna, tá? Vai ter o cérebro, e vai ter uma medula espinhal. Então a gente vê uma total centralização do sistema nervoso, tá? Igual nos mamíferos, tá? Então a gente vai ter o cérebro protegido pelo crânio, a gente vai ter a medula espinhal que é protegida pela coluna vertebral, tá? E nos sentidos, as aves têm os sentidos muito bem desenvolvidos. O olfato nem tanto, só a maioria dos carniceiros, urubus e tal. Mas as aves têm a visão, a audição e também o equilíbrio muito desenvolvido. A visão e a audição são absurdos de qualidade, né? Porque elas podem enxergar, na maioria das vezes, águias, gaviões, enxergar a presa a 1 km de distância. Então é uma visão muito bem desenvolvida. E os olhos possuem uma membrana nictitante, tá? Que serve para a proteção desses olhos. Essa membrana, ó, o olho aberto e a membrana aqui, tá? E na visão das aves, como elas têm o bico no meio, elas têm uma visão monocular aqui, quando ela está olhando de um lado para cá, e quando ela está olhando para cá, ela tem uma visão binocular, tá? Que pega a área de visão de ambos os olhos, tá? Agora falta. E as corujas, que é um exemplo clássico, usam 2 tipos de informação na resposta auditiva, e elas se orientam auditivamente, tá? Que é a intensidade do som, que determina a elevação do alvo, tá? Ela consegue perceber em que altura está aquele alvo. E ela consegue também, a partir do tempo de chegada do som em cada ouvido, saber a direção e o ponto exato, não exato totalmente, né? Mas a direção que, no caso, sei lá, o predador está ou uma presa está, tá? E ela, de acordo com o desvio da cabeça. Então, aonde chega primeiro o som, ela sabe exatamente onde é que está. Sistema excretor. Aves excretam ácido úrico, assim como os répteis, tá? Que precisa de muito pouca água para ser liberado, tá? E sai como uma pasta semissólida, todo mundo já tomou cocô de passarinho na cabeça, tá? E as aves não possuem bexiga. Por quê? Porque a bexiga seria um peso e dificultaria o voo. Então a ausência de bexiga facilita o voo, tá? E além disso, aves marinhas têm a glândula de sal aqui, ó, que fica próxima aos olhos. Essa glândula de sal que libera uma solução salina, como elas estão sempre mergulhando e se alimentando de seres que são de águas salgadas, elas começam a absorver muita quantidade de sal. Então elas têm que liberar essa quantidade de sal, tá?
E aí, as características do sistema respiratório e do circulatório, que servem como isolante térmico, principalmente as penas, tá? Garantem a manutenção da temperatura corporal e fazem com que elas sejam endotérmicas muito eficientemente. Tá? E quando elas querem dissipar o calor corporal, as aves elas começam a ofegar e também a abrir as asas. Só deixa eu fechar a porta. E aí surgem algumas adaptações para o voo. Tá? As aves têm um corpo aerodinâmico. Tá? As penas auxiliam bastante no voo. Elas possuem ossos pneumáticos, que são ocos que têm ar dentro, tá? Que ficam mais leves e facilitam o voo. Tem o externo em formato de quilha, tá? É um peitinho de pombo, um peito mais proeminente para frente, a gente vai ver, para a gente ancorar essa musculatura peitoral, que é muito bem desenvolvida em aves que voam a longas distâncias. Não tem dentes, que economizam o peso também, salvam o peso. São seres ovíparos que botam ovo, então não precisam carregar dentro dele um ser vivo, ele pode colocar o ovo e continuar voando depois. Os ossos pneumáticos, tá? Os músculos super desenvolvidos, o peitoral é muito bem desenvolvido, por isso que o peito de frango é uma carne muito pouco gordurosa, porque ela está sempre fazendo muito exercício físico no peito, tá? O externo em formato de quilha, aquele peitinho de pombo, aquele peito de pombo. Ó, a falta de dentes. E o voo. Vantagens de voo, né? Maior acesso ao alimento, maior mobilidade e manobrabilidade. Ele pode mudar de velocidade. Quanto menor a asa, maior a facilidade de manobra, tá? Pode fugir de presas. Predadores, desculpa, fugir de predadores. A migração, que é importantíssima, seja para reprodução ou alimentação. E aí, consequentemente, a dispersão dessas aves. E a gente vai falar um pouquinho da biomecânica do voo, tá? Qual a importância do ar no voo da ave? Né? O ar ele é importantíssimo para a ave economizar energia. Né? Então, o ar, ela vai fazer o quê? Ela vai levantar, deixa eu até botar aqui, ela vai levantar essa asa um pouquinho, vai curvar um pouquinho, né? E aí o ar ele vai passar rapidamente pela asa do pássaro aqui, ó, pela imagem que você está vendo. Tá? E aí, para ela ter mais sustentação, ela começa a inclinar um pouquinho essas asas. Tá? E o ar começa a fluir e acelerar nessa direção aqui, como está o desenho de novo. Tá? Quando ela quer frear, ela inclina bastante a asa, porque o ar ele não vai fluir suavemente, ele vai fazer várias voltinhas assim, e aí o pássaro vai acabar parando. Então ele consegue diminuir a velocidade ou querer parar também. Tá? E estruturas que auxiliam o voo, que é a álula, que é uma pequena saliência, que é essa imagem aqui, na borda anterior da asa, de aves modernas, é claro, de alguns dinossauros que não são aviários. E elas se movem livremente e equivalem ao polegar, ao primeiro dígito da ave. Tá? Então essas aulas seriam o primeiro dígito do polegar. Possuem de 3 a 5 pequenas penas de voo, essas aulas, aí depende da espécie, 3, 4, 5, depende da espécie. E ajuda na direção do voo, seria meio que um leme. Aí alguns tipos de asa. A asa elíptica, que é uma asa menor, então está em seres menores, que facilitam a manobra muito rápida, principalmente em seres que são arborícolas. Tá? Epa! São arborícolas e vivem perto de galhos. Asas de grande velocidade, que os ossos são mais longos e as asas elas meio que se flexionam, se afunilam em um ponto para alta velocidade. Tá? Então ela sempre está baixando em alta velocidade. Isso economiza energia. Mas ela não é tão eficiente em baixas velocidades. Ela não consegue voar em baixas velocidades. Uma asa planadora dinâmica, que é aquela longa pra caramba. Tá? Então elas conseguem gastar muito menos energia porque elas conseguem se sustentar. Elas utilizam, principalmente se as aves estão próximas ao mar, a regiões marinhas, a regiões de água, né? Que elas conseguem utilizar as correntes marinhas, correntes quentes e frias, marinhas não, desculpa, de vento que passam em cima do mar, quentes e frias, para poder subir e descer nessas correntes, tá? Tem pouca manobrabilidade, como eu falei, quanto maior a asa, pior a manobra dessa asa. E aí as asas de alta elevação, tá? Essas asas a gente vê muito em gavião, em falcão, são aquelas bem flexionadas, você vê que ela está bem flexionada aqui, ó. Olha a flexão que tem aqui, olha o ângulo formado. Tá? Muito utilizadas para aterrissar em em áreas razoavelmente confinadas, de alta elevação. Tá? Tem uma maior manobrabilidade que essa planadora, porque é menor, mas também não é tanto assim. Tá?
E na hora de pousar, como é que a ave pousa, né? Ela utiliza as pernas e os pés para amortecer a aterrissagem. As de pequeno porte voam a baixa velocidade, estão sempre próximas ao suporte, seja ao solo, seja alguma árvore. Tá? E as de grande porte, elas conseguem voar mais alto, longe do suporte. Tá? Mas na hora do pouso, olha, vamos imaginar que ela quer pousar aqui, nesse suporte. Então ela vem, faz meio que um U, passa por baixo e volta para descer. Então ela diminui aquela velocidade. Entendeu? E na água, a hidroplanagem com os pés, né? A gente vê pelo pássaro, pelo pato que ele voa e aí ele salta planando na água. Tá? Aguinha. E aí tem os tipos de voo. A gente vai ter o planeio, que é o voo mais estático, então depende das correntes de ar que são descendentes em terra. Tá? Tá sempre a maioria das vezes descendo, ela aproveita para subir aquela velocidade que ela ganhou. Tá? A gente vai ter o voo batido, que vai ser utilizado com a parte proximal da asa, que vai se movimentar menos que essa parte aqui de dentro. Tá? Enquanto a parte distal vai fazer aquele grande arco para ter a propulsão para frente. E aí o movimento para baixo de propulsão, a asa se movimenta para baixo e para frente, tá? E a asa é igual ao propulsor, que vai fazer com que ela ande para frente e para o alto, tá? E o movimento para cima é aquele de recuperação, é quando as remiges, que é essa ponta, tá? Das asas, elas se separam. E essas aberturas permitem a passagem de ar. Então, quando você abre, assim, imagina você dentro d'água, abre a mão, né, e joga assim dentro d'água. É muito mais fácil andar com a mão aberta do que mão fechada. Então, essas penas elas se abrem e aí essas aberturas reduzem o atrito do ar, né? E a asa é parcialmente dobrada por causa também o atrito também existe, tá? Isso reduz o arrasto também. O arrasto é a força que faz resistência ao movimento de um objeto sólido através de um fluido, tá? Esse movimento que a gente faz. Ó, o voo pairado, que é aquele que faz parar mesmo, praticamente no ar. Poucas espécies conseguem pairar durante o voo. O corpo fica na vertical e as asas batem para frente e para trás, fazendo mais ou menos esse 8 distorcido aqui que vocês veem no beija-flor. Tá? Então, essas aves, principalmente os beija-flores que são especialistas, eles têm asas muito livres e o ombro com articulação muito modificada, que fazem com que esse movimento seja importantíssimo para pairar no ar. Tá? E alguns resumos da sinapomorfia das aves modernas. A cintura pélvica, que ficou reduzida, ou seja, foi fusionada, os ossos foram fusionados, formando o cinto sacro. Tá? O hálux, que é aquele primeiro dígito do pé completamente invertido, que é uma posição mais posterior ao metatarso, aqui embaixo, à direita. O sistema circulatório, o arco aórtico, é voltado para a direita, diferencia dos mamíferos. E as penas assimétricas te fazem que melhore a condição de voo, tá bem? E é isso aí, galera. A gente vai na próxima aula lá, tá? Um beijo, um abraço.